Muito bem, alunos, vamos então para a nossa primeira aula de História. Nós iremos falar então da pré-história. A pré-história é um período muito longo, de milhões de anos, que vai até a invenção da escrita ou o uso da escrita pela humanidade, pelo homem. Então vamos lembrar que uma das maiores invenções da história humana foi a escrita, não é? A possibilidade de registrar a vida, o cotidiano do homem, então a pré-história, esse momento, ele é dividido em várias fases por ser muito longo. Nós vamos aqui nos ater a duas fases. Quais são essas fases? A fase do Paleolítico e do Neolítico. Vamos lá, então? O Paleolítico é o momento da vida humana enquanto os homens eram nômades, eles eram caçadores, coletores, e por isso eles precisavam andar de lugar para lugar por uma questão de sobrevivência. Esse momento também é o período chamado, em que nós vamos chamar aquele homem ali de homem das cavernas, porque para se proteger tanto da chuva de movimentos naturais, quanto de predadores, ele vai se esconder em cavernas. Por isso ele vai ser chamado de o homem das cavernas. É nesse período do Paleolítico. O Paleolítico, ele vai ser importante, ele vai ser o momento em que o homem vai aprender a lidar com utensílios para a sua sobrevivência, não é mesmo? Então, quando ele começa a bater uma pedra na outra, ele sabe que aquela pedra ali vai dar para se fazer um utensílio, uma lança, uma pequena faca rudimentar, uma lâmina rudimentar, da batida de uma pedra na outra. Então, por isso esse momento será chamado de pedra lascada, por conta dos utensílios utilizados por esse homem das cavernas. Na foto da apostila de vocês, nós temos então alguns desses utensílios, tá bom? Esses utensílios, eles vão ser usados para a sobrevivência do homem. Esse período compreende, a apostila de vocês vai até 12 mil anos atrás. Mas nós podemos aumentar esse período aí do Paleolítico de 2,7 milhões de anos até cerca de 10 mil anos atrás. Não há, com muita certeza, uma data certa de quando o homem começou a usar uma coisa e terminou de usar outra, já que a forma que o homem vive é marco para a sua própria história. É aí também que ele começa a lidar com o fogo, a descoberta do fogo, não é? O homem das cavernas. É nas cavernas também que o homem começa a fazer os primeiros registros da sua vida, em algo que nós chamamos atualmente de arte rupestre. Esse período da pedra lascada, ele vai ser usado, eles vão usar pedras, utensílios sempre muito rudimentares, o que vai diferir do período que vem à frente, que começa a cerca de 12 a 10 mil anos atrás, o período do Neolítico. Se aqui no Paleolítico eles começaram uma produção muito incipiente, muito pequena da agricultura, produzir certos alimentos, no Neolítico, o período da pedra polida, o próprio nome já diz pedra limpa, nós vamos encontrar esse nome em alguns lugares, esse significado de Neolítico. Nesse período, eles vão então passar a deixar de ser nômades. Se antes eles andavam de lugar para a sua sobrevivência, porque eles eram caçadores e coletores, eles vão operar dentro do período neolítico, que vai de 10 mil anos atrás a 6 mil anos atrás. Dentro desse período, eles vão operar o que nós podemos chamar de revolução na agricultura, porque eles passam a produzir realmente para a sua sobrevivência, assim também como criar animais. Eles vão fazer isso dentro do que a apostila de vocês chama de aldeias neolíticas. Essas aldeias, agora eles vão construir pequenas cabanas, pequenas casas, moradas, vai ser onde eles vão constituir sociedade. Se antes eles viviam abastados, em cavernas, neste momento eles então vão constituir sociedade, vão viver em grupos e vão aos poucos, não completamente, mas aos poucos, deixando de ser nômades, já que eles vão ficar parados em apenas um lugar para sobreviver ali. Se antes eles eram nômades por ficarem andando, agora eles serão sedentários por se fixarem sua vida ali naquele ambiente onde eles viverão em sociedade, nas aldeias. Eles então vão preparar a terra, vão inventar o arado,
os utensílios dentro desse momento vão ficar muito mais sofisticados. Por exemplo, se antes eles batiam uma pedra na outra para criar pequenas lâminas rudimentares, pontas de lanças, neste momento eles vão aprender a produzir cerâmica e o período vai ser chamado de pedra polida porque eles vão esfregar uma pedra na outra, friccionar uma pedra na outra e essa pedra vai ter um acabamento, uma lâmina muito mais sofisticada. Então esse período que vai de 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, até 6 mil anos atrás, findando com a invenção da escrita, é chamado de Neolítico. No final desse período, há cerca de 7, 6 mil anos atrás, eles começam então a utilizar os metais. Quais são esses metais, professor? Esses metais então é o cobre, o estânio, o bronze, que eram mais fáceis de manusear. Eles são metais muito mais menos firmes, não é? São mais fáceis de se fundir, onde a temperatura para se fundir é um pouco menor. Então eles conseguiam fundir esses metais e produzir já no final do Neolítico ferramentas para sua sobrevivência, então utilizando de metais. Esse momento da utilização de metais será chamado de Idade dos Metais. E aí nós encontramos então o fim desse momento chamado de pré-história.